Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos. Baruch Rabá, Moreta Lema. Eu falo em nome da Comissão de Estudos Judaicos da CIBRA. A comissão é composta por mim, como coordenador, e pela doutora Simone Wagner e pelo professor Kleber Marcolan. A Simone não se encontra. Kleber, levanta a mão para todo mundo saber. Fala aí. Esse é o Kleber, tá? Que também trabalha... Acho que todos me conhecem. Todo mundo, tá? E a gente está aí com esse trabalho aí iniciando hoje, né? Fruto de bastante, não se faz ideia do que deu de trabalho, mas a gente está aí, né? Todo mundo trabalha aqui é voluntário e a gente tem aí uma vontade grande aí de divulgar esses conhecimentos. E a gente tem o professor Talema, que vai começar daqui a pouco. Bom, o nosso grupo de estudos, Judaísmo para Todos, inicia hoje com o tema Introdução ao Estudo dos Profetas Bíblicos, e será apresentado pelo Moreta Lema. O nosso grupo de estudos se reúne todas as quartas-feiras, das 20 horas às 21h30, e será pelo Zoom. Então, pessoal, esse link que vocês receberam, ele é um link que vai servir para todos os encontros, tá? Eu vou pedir para não divulgar o link para a pessoa que não está inscrita. Se a pessoa quer participar, se inscreve e aí pode utilizar o link. A gente quer conhecer todas as pessoas que estão inscritas, principalmente porque a gente quer transformar depois isso em presencial e a gente precisa ter todas as pessoas sob controle, tá? Então, o nosso encontro de hoje ele foi planejado sendo a primeira parte a apresentação do Moreta Lema. A segunda parte, como hoje é o primeiro dia do grupo, eu vou pedir para cada um se apresentar para o grupo. E, após as apresentações, no tempo que nos permitir, aí sim a gente fará perguntas e comentários do Moreta Lema. Certo? Eu vou pedir para todos, então, desligarem os microfones e só religar o microfone quando precisar falar. Porque mesmo a gente não falando, pode ter o risco de ter algum ruído de fundo que atrapalhe a aula. Certo? Então, pessoal, que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Números 11, 29. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao povo de Israel, ao teu povo, Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Amém. O professor Talema, como apelido, né, o querido professor Talema, se chama Luiz Augusto Kopstein Valdemar. Ele foi ativista do Homer Hatzair na sua adolescência e fez o curso para a formação de Madrim no ano de 1968 e para a formação de professores em 1986 em Jerusalém. Fez Aliá em 1971 e Tzavá de 1972 a 1974. Foi professor do Departamento de Cultura Judaica do Colégio Israelita Brasileiro por 2 períodos, 69 e 70, e 86 a 89. Atuou como moré na Sinagoga da União Israelita entre 97 e 2000 e ministra a disciplina de Shabbat Neshama na CIBRA desde 2018. Recebeu o troféu Movimento como destaque do ano de 2012, na área da educação física, outorgado pela Associação dos Professores de Educação Física. Pessoal, então, Moreta Lema, Baruch Rabá,
com a palavra. Obrigado, Carlos. A única coisa que faltou foi erro meu. Na minha apresentação, é que eu escrevi 5 livros. 2 livros foram sobre temas judaicos. O quarto livro, que se chama o quinto livro chama No Kibbutz, perto de Gaza. E o quarto livro chama-se sobre os judeus, e Jesus também era judeu. Então, o judaísmo é um dos temas mais importantes da minha vida, e eu venho estudando naturalmente esse tema desde adolescente, né? Desde o Bar Mitzvah. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu acho que essa iniciativa vai ter sucesso. Estou feliz de estar fazendo parte desse grupo. Acho muito importante o grupo, porque o grupo é que dá sentido para a vida. E o ser humano é um ser social. E nós precisamos do grupo. Então, essa é uma oportunidade única e primeira de a gente começar a formar um grupo na Cibra, essa comunidade tão maravilhosa que nós temos e que, infelizmente, faz 1 ano e meio que a gente está recluso, né? Então, eu vou repartir aqui o meu... Pede para o Carlos liberar. Carlos, tu Libera para compartilhar a tela. libera para mim compartilhar a tela? Dá um ok. Não estamos te escutando, Carlos. Libera teu celular. Autorizado. Está autorizado? Pode compartilhar agora. Muito bom. Carlos, eu vou colocar também o visualizar, só me visualizar. Ok, está perfeito. Tá? Ah, tá aí. Não, Isso. Fica melhor. Isso, fica melhor na hora de gravar para visualizar depois. Ok. Então, pessoal, muito importante para mim ter começado a estudar esse tema, porque é um dos temas que já ouvi falar tantas vezes que eu não tinha me debruçado sobre ele. E o caráter desse grupo de estudos não é que tenham especialistas, mas pessoas interessadas em estudar temas judaicos e que se disponibilizem a estudar inicialmente e depois transmitir esse conhecimento. Essa é a melhor forma de aprender. Então, o tema dos profetas bíblicos é muito importante, porque a Bíblia é muito importante para nós, porque uma pessoa que não tem memória não tem identidade. Então, se a gente não conhece a nossa história, que identidade nós temos? Nós não temos identidade. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de estar estudando os temas bíblicos, que a gente não estudou ainda, preenchendo esse vácuo, e dessa forma, conhecer um pouquinho dos nossos antepassados e reverenciá-los. Bom, os profetas, Neviim, é uma coleção de 8 livros da segunda parte da Bíblia hebraica, o Tanar. O que é o Tanar? O Tanar é a Bíblia hebraica, são 24 livros. Na realidade, o Tanar é uma biblioteca, porque esses 24 livros, na realidade, eles formam muito mais livros, mas eles foram unidos, formando sínteses. Então, esses 24 livros que formam o Tanar, a Bíblia hebraica. O que quer dizer Tanar? O T é um acróstico, tá?
O T significa Torá, são 5 livros. O N de Neviim, né? Aqui, ó, o N, significa Neviim, são 8 livros. E o C, esse CH aqui, significa Ketuvim, são os escritos, são 11 livros. Então, somando todos, dão 24 livros. E nós vamos, então, estudar esses 8 livros do meio, porque os profetas, na realidade, eles aparecem em toda a Bíblia, em toda o Tanakh. Eles aparecem em todo o Tanakh. Eles são os personagens, um dos personagens principais do Tanakh. Esses 8 livros que formam os Neviim, aqui está a explicação, tem os profetas anteriores, tá? E os profetas posteriores. Os profetas anteriores são Josué, Juízes, Samuel 1, Samuel 2, Reis 1 e Reis 2. São os livros que sucedem, logo sucedem o Gênesis. E depois tem mais 2 livros, aqui são 6, né? Tem mais 2 livros, dos profetas posteriores, que são os maiores e os menores. Os maiores e os menores não significa que um é maior que o outro, é só em termos de extensão do livro. E aqui, ó, entre os maiores e menores, são 15 profetas. 15 profetas. Então, o nosso povo se caracterizou pelos profetas, se caracteriza pela profecia, desde Moisés. E eu acredito que tem tanto profeta que nem apareceu no cânone da Bíblia, né? Porque a Bíblia, esses 24 livros foram escolhidos por determinados rabinos, estudiosos, sábios, e deixaram muitos outros de lado. Então, o fenômeno da profecia, ele é constante dentro da história judaica. E aqui ao lado, interessante, vocês estão vendo a obra do Aleijadinho, que o Aleijadinho ele compôs talvez a maior composição do barroco no mundo inteiro, que está localizada em Congonhas, numa igreja, com os 12 profetas. Com 12 profetas. Aqui vocês têm Isaías, mas isso é aula que vem, tá? Eu até já pensei, quem sabe a gente faz uma viagem de estudos para conhecer essa maravilhosa coleção de profetas única que o Aleijadinho que fez, né? E que faz parte da cultura brasileira. Continuando, então, todos os profetas eles têm características principais, né? Que a maioria tem todas, ou tem 4 delas, ou tem 3 delas, mas elas são constantes em todos esses profetas bíblicos. A primeira coisa mais importante de todas é o chamamento. O profeta, em hebraico, nabi, significa mensageiro, porta-voz, falar com entusiasmo. Interessante aqui a etimologia da palavra entusiasmo, que entusiasmo significa em, dentro, Theos, Deus, e asmo em si mesmo, com Deus dentro de si, né? Os profetas, eles transmitiam, então, a mensagem divina. A mensagem não era deles. Eles só eram mensageiros. E eles eram muito corajosos, porque eles possuíam a coragem de criticar o presente e apontar um futuro diferente, promissor para o seu povo. Os profetas, então, eles fazem parte dessa categoria de pessoas que têm a ousadia e têm a coragem de criticar as coisas que estão erradas e propor corrigi-las. E, ao mesmo tempo, eles apontam, se forem corrigidos esses problemas, o futuro será promissor.
E esse é uma característica muito grande do judaísmo, porque como o povo judeu sempre foi um povo perseguido, e ele não conviveu bem com o presente, não convive, os não-judeus não conviveram bem com os judeus no momento presente, então os judeus sempre tiveram essa crítica ao presente e criaram essa perspectiva de um futuro diferente. A figura do profeta é inspirada no Deus de Moisés, o Deus que liberta da escravidão. Então, imagina que no presente nós somos escravos, nós fomos escravos, e ainda, até hoje em dia, os judeus são perseguidos e estão procurando a libertação. A característica dos profetas é a devekut. Devekut significa união mística com Deus, porque o judaísmo ele utiliza essa conexão com Deus como um ideal a ser seguido, a ser atingido. E cada vez que a gente se aproxima e se une com Deus, essa palavra devekut é a que melhor expressa essa união com Deus. É uma união mística. Aqui, o imitatio Dei se manifesta plenamente. O que é o imitatio Dei? É outra característica básica do judaísmo, porque no Gênesis está escrito, sereis santos, no Gênesis não, na Torá, sereis santos porque eu sou santo. Então, Deus serve de modelo de perfeição, porque Deus fez o mundo e Deus é bom e o mundo é bom. Então, nós temos que ser bons também, nós temos que ser santos, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. E Deus não interfere na história, ele se manifesta através dos profetas. O pacto entre Deus e Israel é um contrato moral, é um casamento. Quando Israel se comporta de forma corrupta, merece punição. Os profetas são mensageiros de Deus, apontam para as consequências de nossos atos e, assim, prognosticam acontecimentos futuros. Portanto, Deus não interfere na história, nós somos os responsáveis por ela. Então, a profecia é um chamamento. O profeta, ele é intimado, ele é convocado para ser profeta. E a maioria não quer. A maioria não quer. Porque é muito difícil ser profeta. Como eu disse, para tu ser profeta, tu vai passar por uma série de privações. E isso vai exigir muita coragem de ti. E aparece isso na história dos profetas. Saul, por exemplo, teve que deitar nu durante 24 horas. Isaías passou 3 anos nu em público. Ezequiel teve que abrir uma janela na parede, estando a porta de sua casa aberta. Jonas fugiu para Nínive e sonhou que foi engolido pela baleia. Eu me lembrei agora também que quando Deus convocou Amós para ser profeta, Amós disse, eu sou profeta, eu sou agricultor e cultivo uvas. Então, os livros dos profetas, eles destacam 2 princípios básicos do judaísmo. A negação da idolatria e a confiança em Deus. A negação da idolatria é fundamental no judaísmo, porque quando o povo de Israel começou a sua jornada e teve que entrar em Canaã, os deuses dos cananeus e dos diferentes povos não eram o mesmo Deus de Israel. E a negação da idolatria ela é fundamental no judaísmo, porque, na realidade, o ser humano ele precisa de um sistema de orientação e devoção. Acontece que a maioria dos sistemas de orientação e devoção que os seres humanos escolhem não é um sistema
saudável, porque os seres humanos estão reverenciando o Deus do consumo, ou o Deus do sexo, ou o Deus do poder, ou estão presos em futilidades, estão viciados em coisas negativas. Portanto, a negação da idolatria e a negação do vício é fundamental para a gente ter uma vida correta. E o Deus de Israel é um Deus do bem, isto é, um Deus que representa a ética. Então, o outro elemento fundamental, básico, que os profetas destacam é a confiança, a fé em Deus. Então, significa estabelecer uma conexão com Deus. E Deus é o arquétipo dos arquétipos. Representa a totalidade. Isso que significa, né? O arquétipo dos arquétipos. Representa a totalidade. E ouvir sua voz respondendo às nossas perguntas é ter um acesso à fonte de sabedoria e amor cósmico. Corrigir, techuvá nossos erros, converter o nosso caminho, mudar a realidade social é a mensagem comum entre os profetas. Então, a gente só está vendo o que os profetas falavam, o que eles tinham que proclamar, né? Eles eram mensageiros de Deus. E o que eles diziam? Eles diziam que nós temos que corrigir os nossos erros. Nós temos que aprender com os nossos erros, corrigi-los e nos aperfeiçoar, evoluir, ser um ser cada vez melhor. Se tiver que fazer uma conversão no nosso caminho, porque isso que significa a palavra techuvá em hebraico. Techuvá em hebraico é voltar, responder, voltar. Fazer uma conversão, converter o nosso caminho, isto é, às vezes a gente está no caminho errado, precisa mudar. Então, a mensagem dos profetas é sempre uma mensagem de mudança. Tanto a mudança, o tikkun, a techuvá tem muito a ver com o tikkun, né? com esse conceito que depois foi desenvolvido pelos cabalistas de Tzfat, mudar e corrigir as nossas atitudes, melhorar o nosso ser, ou então mudar a realidade social. Essa é a mensagem dos profetas. É uma mensagem muito atual. Esse tipo de mensagem lembra-nos também de outro profeta, Jesus de Nazaré, que tinha o mesmo discurso. Todos são membros do sexo masculino, mas existem também profetisas nessas histórias, como Miriam, Débora e Ruda. A profecia é um estado de êxtase e pode ter uma função missionária. E aqui também uma coisa muito importante, há que se distinguir entre o verdadeiro e o falso profeta, que é exatamente a coragem de transmitir suas visões, mesmo comprometendo a sua vida, pois o rei monarca e o clero sacerdotal poderiam não gostar de suas críticas. E isso aconteceu muito e muitas vezes, né? Muitos profetas pagaram com a sua vida a sua ousadia de transmitir e de criticar uma realidade social e individual, mas também haviam falsos profetas que no final acabavam concordando com o monarca e com o clero e não os criticavam. E esses eram os falsos. Então, pessoal, essa primeira parte aqui, porque são 5 características dos profetas, tá? A primeira, a gente viu lá no início, é o chamamento. Ele é convocado, ele é chamado por Deus para ser o seu porta-voz, tá? Esse fenômeno, então, como eu disse, ele é um fenômeno de união mística. É isso que a gente vai fazer agora, então. Vamos fazer um exercício para sentir o que é essa união mística, o que é esse chamamento. Então, eu vou pedir para vocês dar uma espreguiçada, porque nós vamos fazer uma pequena meditação. A meditação faz parte do judaísmo.
O rabino que estudou a meditação e que escreveu vários livros maravilhosos, chama Aryeh Kaplan. Aryeh Kaplan, então, nos ensinou a fazer algumas meditações judaicas. Para isso, então, nós vamos começar alongando, espreguiçando para um lado, para o outro, para trás. Sente o seu corpo. Inspira fundo e relaxa na expiração. Feche os seus olhos. Nós vamos fazer agora uma meditação. E para isso, sente-se numa posição confortável. Feche os seus olhos. Entre em contato consigo mesmo. Para nos ajudar a relaxar, vamos fazer uma grande inspiração. E durante a expiração, vamos relaxar o nosso corpo. Então, agora, faça uma grande inspiração. E durante a expiração, repita para si mesmo: relaxo o meu corpo. E relaxe seu corpo de uma só vez. Muito bom. Mais uma vez, ao terminar de falar, nós vamos fazer uma grande inspiração. E durante a expiração, cada um de nós vai repetir para si mesmo: relaxo a minha mente. E relaxa a sua mente de uma só vez. Muito bom. Ótimo. Completando esse relaxamento inicial, então, novamente, vamos fazer uma grande inspiração. E durante a expiração, cada um de nós vai repetir para si mesmo: relaxo o meu corpo e a minha mente. E relaxe seu corpo e sua mente de uma só vez. Muito bom, ótimo. Agora, para completar esse relaxamento eficaz, sinta todo o seu ser relaxado, tranquilo e calmo. Muito calmo. Todo o seu ser está relaxado, tranquilo e calmo. Muito calmo. Você está no nível alfa das ondas cerebrais. Você está em contato com Deus, porque alfa é Deus. Todo o nosso corpo e a nossa mente estão relaxados e tranquilos. Muito tranquilos, muito calmos. Muito tranquilos, muito calmos. Isso nos traz uma sensação de leveza. Sinta-se leve. Leve, muito leve. Cada vez mais leve. Tão leve como se estivesse flutuando. Flutuando, flutuando, leve, descontraído, livremente. Tão leve como uma nuvem branca, flutuando, flutuando livremente, tão leve como uma nuvem branca,
flutuando e deslizando, como uma nuvem branca no céu azul. Tão leve como uma nuvem branca, flutuando livremente. Flutuando livremente, deslizando, como uma nuvem branca no céu azul. E você experimenta ser simplesmente uma nuvem branca flutuando no céu azul. E você experiencia ser essa nuvem branca flutuando no céu azul. Eu vou ficar em silêncio mais 2 minutos, deixando essa música de fundo para vocês continuar nesse estado de meditação, nesse estado, nessa vivência profunda de si mesmo. E aos pouquinhos, nós vamos finalizando esse exercício de relaxamento. Movimentando com os dedos das mãos e dos pés, lentamente, despertando o corpo e a mente. Movimentando os pés, as pernas, os braços. Alonga mais uma vez todo o corpo, abrindo os olhos, se sentindo muito melhor do que antes. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos continuar com essa paz no nosso coração. A segunda característica comum dos profetas era a crítica à injustiça social, à desigualdade social. A diferença entre ricos e pobres aumentava, e os reis de Judá e Israel eram os protagonistas da luxúria, vícios e idolatria. A classe dominante era corrupta e suas mulheres eram gordas, pois naquela época gordura era formosura, um tipo de abundância. O profeta Isaías, por exemplo, o protótipo dos profetas, denuncia o comportamento dos ricos e latifundiários, dos que vivem em grandes festas, custeadas pelo trabalho dos pobres, dos que exploram o povo negando-lhe a justiça, e dos que se fazem grandes e importantes, vivendo em grandes banquetes. Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitar no meio do país. Então, esses são alguns capítulos, alguns trechos
do livro de Isaías 5:8, capítulo 5, versículo 8. Crítica à desigualdade social e à injustiça social. Essa crítica também se destaca com o profeta Amós, até porque eles são quase contemporâneos. Amós é de 760 antes da Era Comum. Isaías inicia sua atividade em 740 antes da Era Comum. A problemática social era a mesma para ambos, embora Amós fosse um camponês e Isaías um homem culto ligado à corte. Ambos atacam os grupos dominantes da sociedade, autoridades, magistrados, latifundiários e políticos. Isaías é duro e irônico com as damas da classe alta de Jerusalém, assim como Amós o fora com as madames da Samária, porque naquela época existia o reino da Samária ao norte e o reino de Judá ao sul. O reino de Israel, cuja capital era Samária. Além disso, Isaías defende com paixão órfãos, viúvas, oprimidos, o povo explorado pelos governantes. Denuncia igualmente a máscara da religião que encobre a injustiça. E do mesmo modo que Amós, nesses capítulos. Então, a crítica à injustiça social, desigualdade social também é comum entre os profetas. A terceira característica que tem em comum é contra a falsa religião. Na época de Isaías, as pessoas frequentavam o templo, mas para o profeta isso não basta, pois encher o templo com iniquidade e solenidade é um erro enorme. Isso porque as pessoas que levam ofertas para Jeová são as mesmas que não se importam em fazer justiça e o direito, mishpat, funcionar, que não fazem justiça ao desprotegido, ao órfão, à abandonada viúva. Isaías e um dos textos proféticos mais violentos contra um culto que funciona só para mascarar as injustiças que se cometem no dia a dia, pede aos príncipes de Sodoma e ao povo de, na verdade, Jerusalém, ele chama Jerusalém de Sodoma, para ouvirem a palavra do Senhor. Agora a minha janelinha aqui está em cima desse capítulo aqui. Mas vocês podem ler por si mesmos esse capítulo 11. Começa assim: quem me interessa a quantidade de sacrifícios? Eu não consigo ler direito, vocês me ajudem. Diz o Senhor: holocausto de carneiros, de novilhos. Eu não gosto de sangue, de bois, de carneiros e cabritos. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias. Não suporto injustiça junto com solenidade. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem o direito. Socorram o oprimido. Façam justiça ao órfão. Defendam a causa da viúva. Todos esses livros, eles são escritos numa linguagem poética. E são muito complexos. Mas, na próxima aula, na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai abordar um pouquinho mais esse tema. Então, a gente já viu 3 características fundamentais dos profetas: o chamamento, a crítica à desigualdade social, e eles são contra a falsa religião. E agora vem outro tema muito importante, porque como Israel
geopoliticamente falando, ele se encontra entre a África, a Ásia e a Europa, ele foi motivo de invasão constante. Desde os períodos bíblicos até hoje em dia, a questão geopolítica em Israel é um tema dominante. E o que eu escrevi ali? O grande trauma nessa época foi a cisão dos reinos de Davi e Salomão, porque o rei Davi e Salomão, eles fizeram um grande reino, e depois foi dividido em dois. O reino de Israel mais a norte e o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino de Israel, a capital era Samaria, ao sul, o reino de Judá. Como é uma constante a questão política, a questão bélica, a questão militar no Oriente Médio, desde aquela época, as grandes potências que haviam naquela região necessariamente passavam por Israel e esmagavam Israel, porque Israel é um terreno de passagem, tanto para a África como para a Europa. E naquela época dos profetas iniciais, como Isaías e Amós, como eu falei, a potência emergente era os assírios, e vieram da Mesopotâmia, onde atualmente é o leste da Síria e o norte do Iraque, e conquistaram todo o Oriente Médio. Então, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que os conflitos que haviam antigamente, olha, nós estamos falando há 2.700 anos atrás, são os mesmos que existem hoje em dia. Hoje, nós estamos em conflito com a Síria, nós estamos em conflito com o Iraque, nós estamos em conflito com o Irã, que depois vocês vão ver que o Irã são os babilônios, os persas, aliás. Os profetas anunciam a verdade e o fazem pública e diretamente contra a monarquia e o clero. E isso é um dos aspectos que diferenciam os verdadeiros profetas dos falsos. Isso eu já tinha falado antes. Então, o compromisso dos profetas é com a verdade. Isso é muito legal. São pessoas íntegras, são pessoas que buscam a verdade. E essa busca da verdade é uma coisa que deve também nos caracterizar. Outro profeta, em português eles chamam de Miqueias, mas em hebraico é Mica, é um verdadeiro profeta inspirado por Deus. Todos os profetas são inspirados por Deus. Eles têm essa devekut, essa conexão profunda, que devekut, né, Mário? Vem da palavra devek. Devek, porque o Mário ele fez Mahon um ano antes que eu, em 67. O devek é cola, e daí que veio a palavra devekut. Eles têm uma união mística tão grande com Deus, como se fosse colado a Deus. O que fala o Mica? Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Adonai, o Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo. Então, todos eles entravam nesse estado de meditação, que é esse estado de relaxamento que a gente entrou há pouco. Agora, muitas nações se reúnem contra ti e exclamam que ela seja profanada, e os nossos olhos têm a satisfação de contemplar tudo isso. Então, todo tempo, Israel foi atacado, em todas as épocas de sua história, em grande parte, pelas grandes potências, e, pasmem, e pequenas potências também. Então, só o Tel de Meguido, né, chamado Tel Meguido, são 40 civilizações, 40 vestígios de civilizações, de cidades, uma em cima da outra, que foram constantemente destruídas e queimadas, e se fez toda a cidade, foi destruída e queimada. Assim é a história de Israel, cheios de Tel, de cidades queimadas e arrasadas. Só para vocês terem uma ideia dessa história assim, das grandes potências, o reino de Israel caiu em 722 antes da era cristã, devido à invasão assíria, que viviam no norte da Síria.
Em 586, cai o reino de Judá devido à invasão babilônica. Aí já é o Iraque. E em 539, o rei persa Ciro libera os judeus cativos para retornar do exílio e para a reconstrução do templo. Então, essa é a quarta característica, a invasão das potências imperialistas, que é uma constante. Que vocês têm uma dessas fotos, que é famosa, né? Quando da invasão romana e da destruição do Segundo Templo, eles levaram a Menorá lá para Roma, e dá para ver essa foto no Arco do Triunfo. Então, os livros proféticos constituem uma resposta a uma situação de crise, pregando a centralidade obrigatória do culto no templo em Jerusalém e a importância dada à figura de Davi e sua descendência. Era uma forma da classe sacerdotal manter-se no poder. As invasões são interpretadas como castigo divino às iniquidades de Judá e Israel, e que confirmaria a supremacia de Jeová, ao contrário do questionado. Então, essas invasões imperialistas eram interpretadas na época como um castigo divino devido aos pecados de Israel. Finalmente, estamos chegando no final dessa apresentação, a quinta característica comum entre os profetas. E essa é a característica mais deslumbrante de todas. É a redenção e a esperança. Que os profetas, eles sempre têm uma mensagem positiva para o futuro. Eles dizem que se nós nos aperfeiçoarmos, se nós corrigirmos os nossos erros, nós vamos ter um futuro brilhante. Isto é, a esperança que faz parte da essência judaica. E essa é a mensagem dos profetas. Aqui tem um canto, então, de Sofônias, um dos profetas menores, Sefânia, em hebraico. Diz assim: canta, pois, alegremente, ó filha, cidade, Sião, rejubila, ó Israel, vencer com Deus, regozija-te, alegre-te e exulta de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Eis que Adonai anulou a sentença de execução que havia contra ti e fez retroceder todos os teus inimigos. Ó Senhor, Rei de Israel, o Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Então, para finalizar, o judaísmo é um conjunto de leis e narrativas designadas para criar nos povos, famílias, comunidades e nação hábitos que derrotem o desespero, porque a tendência da maioria das pessoas em situação de crise como essa que a gente viveu e está ainda vivendo, estamos, felizmente, saindo aos pouquinhos dela, são situações que provocam depressão. Mas como derrotar a depressão? Isto é, nós temos que ter uma finalidade, um objetivo, um ideal de nos mantermos vivos e acreditar num futuro melhor. O judaísmo é a voz da esperança na conversa da humanidade. Esse aí é o rabino Jonathan Sacks que falou. Para finalizar, aqui nós temos, então, um quadro do Chagall, né? Que o Chagall, ele também é esse pintor maravilhoso que vê a redenção e que consegue traduzir isso em cores e na linguagem, porque a redenção vem do amor, e esse é o grande tema do judaísmo, o tema do amor, o amor a si, amar a si mesmo, como ao próximo, como a Deus. E aqui, então, nessa figura de Chagall, nós vemos essa visão da libertação, da liberdade, porque o Deus de Israel é um Deus que liberta. Então, tá, pessoal. Essa foi mais ou menos aquilo que eu preparei. Assim, agora, nós vamos dar início à segunda parte do nosso encontro, onde vocês vão se apresentar. Eu passo a palavra de volta. Moreta Lema, muito obrigado Pro Carlos.
brilhante apresentação. Espera que eu vou ver como é que eu saio daqui agora. Isso, agora tu tem que New share. clicar no share, que a gente volta para o modo gallery. Clica no stop share. Espera aí, deixa eu ver. Stop share, tá. Isso. Deu. Ok. Elisa, tu apareceu, Elisa? Boa noite. Silvia, tu tá tão diferente com esse cabelo maravilhoso, grandão, Silvia. Então, só deixa eu dar uma regulada aqui. Carlos, Oi? tudo contigo agora. Tá, eu só tenho que passar aqui para o modo certo. Para não fazer... Débora, que bom te ver, Débora. Tá aqui, eu entendi. Speaker view, gallery view. Ok. Então, pessoal, a minha ideia agora é que, como é o nosso primeiro encontro, que cada um fale o seu nome para a gente se conhecer melhor. Se pertence a alguma comunidade judaica, fala o nome da comunidade e a cidade aonde vive, né? Lembra, então, antes de falar, ligar o microfone. Ok? Então, primeiro, Carlos, Oi? isso, vai chamando as pessoas que estão aí Isso, pela vou janelinha do teu lado. chamando cada pessoa, né? Primeiro, a Gretchen. Gretchen, por favor, ligar o microfone. Isso. Meu nome é Grete Blumenthal Beisman, desculpe. Pertenço à Cibra desde 1966, no dia que nós chegamos, a Cibra foi fundada. É isso, eu acho que é suficiente. Mora em Porto Alegre? Hein? Tu mora em Porto Alegre? Sim, eu sou a mãe da Ilse. Ah, que maravilha, isso mesmo, agora estou te reconhecendo. Não, é importante dizer onde mora também. Isso. Por favor, agora a Bela e Ismar, por favor, ligar o microfone, se apresentar. São meus amigos da Cibra. Agora a Bela e Ismar são meus amigos. Isso. Meu nome é Bela Elisa, Vaz fecha até o Filhordo. microfone. Elisa, daqui a pouco eu vou... Meu nome é Bela Vaz Filhordo, aqui em Porto Alegre, e sou muito feliz por participar da sociedade da Sinagoga Cibra. Isso. Meu nome é Ismar Vilhordo, também estamos já há 6 anos na Cibra, frequentando, gostamos muito, e sempre junto com o Moreta Lema, lá nos sábados, e com o Rabino Gershon, que está aqui conosco, nas sextas e sábados. Isso, pessoal. Gostaria de registrar a presença do nosso querido Rabino Gershon, que está aqui participando, prestigiando aqui a gente, como sempre ele faz, né? Rabino Gershon, gostaria de te apresentar para pessoas aqui que ainda não te conhecem. Eu conheci o Rabino, mano. Ah, esse que eu vi muito. Não é esse, não. Não, sim, outro que eu... Opa. Elisa, teu microfone está aberto, fecha ele. Isso. Desculpa. Oi, Gabriel. Gershon, por favor. Gershon, não estou escutando, Gershon. Alô, agora sim? Agora sim. Ok. Boa noite a todos. Parabéns, professor Talema. Parabéns, Carlos y Comisión de Educación por esta iniciativa. Feliz en estar prestigiando este nuevo espacio de estudo a Cibra. Y siempre cuando se trata de estudar, ¿sí? a grande pergunta é quando. Os nossos sábios se perguntaram quando. Então, nunca fales, sim, quando tenha tempo, irei estudar, porque pode ser que não tenhas tempo nunca. Então, a gente tem que se fazer o tempo para estudar, e eu estou feliz que vocês conseguiram se fazer este tempo para estudar. Sou o Rabino Gershon Kwasniewski, trabalho na Cibra desde o ano 96 e fico muito feliz em ver a muitos de vocês que frequentam
a nossa casa, e outros que estão mais longe, que fazia um tempo que não les encontrava. Tá bom? Em especial aí um abraço para Niado, tá bom? Que fazia tempo que eu não encontrava ele. Ok, Gershon, Parabéns. muito obrigado. Passo a palavra, então, para Eliane e para Nicole se apresentarem. Ligar o microfone, por favor. Boa noite, meu nome é Eliane Alves da Costa, frequento a CIBRE, sou sócia desde 2017, com muita alegria, estou participando deste encontro. Parabéns, Carlos, toda a comissão, Rabino Gershon, um abraço a todos. Também estudo no curso Shorashim, ministrado pelo Rabino Gershon, e então, sempre que eu posso, eu estou prestigiando, muita saudade de estar nos grupos presencial, e também pertenço ao Shirat Shalom, e também nosso grupo de cinema. Então, tem bastante atividade, que é muito importante. E moro em Porto Alegre. Meu nome é Nicole, sou da Cibra, moro em Porto Alegre também, frequento a Cibra e sou sócia desde 2017. Frequento também o grupo Shorashim e ao Shirat Shalom. E estou muito feliz de participar desse nosso encontro. Parabéns ao Carlos, ao nosso querido Rabino Gershon e ao Talema. Parabéns, Talema. Adorei. Obrigado, Eliane. Obrigado, Nicole. Por favor, Dejair, passo a palavra. Obrigado, Carlos. Eu sou Dejair Canônico, eu sou aqui do Paraná, na cidade de Cianorte. Fiz o curso Shorashim com a Cibra, Rabino Gershon, algumas aulas também com o professor Kleber Marcolan, e atualmente eu pertenço à comunidade Beit Tikvah de Maringá. Legal. Obrigado, Dejair. Lívia, poderia falar com a gente? Eu tenho que abrir o microfone. Opa. Deu? Deu, agora deu. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu comecei a estudar judaísmo com o Rabino Gershon há poucos meses. Moro em Dois Irmãos, nasci em Porto Alegre, mas moro em Dois Irmãos. É isso. Obrigado, Lívia. Eide, poderia abrir o microfone, conversar com a gente? Meu nome é Hedi Lorraine Hoffman, eu moro em Porto Alegre, frequento a Cibra desde 1960, mas a minha família se tornou sócia em 1948, quando chegamos no Brasil, e gosto muito de que haja esse curso sobre profetas, porque faz tempo que eu pensei que a gente deveria estudar esse assunto. Obrigado, Hedi. Denis, por favor. Denis. Sim, obrigado. Obrigado. Boa noite, Denis. Shalom. Eu fico muito honrado pela oportunidade, eu queria agradecer. Meu nome é Denis Cota, eu sou psicanalista, sou doutorando também em Ciências da Religião, moro aqui em Minas Gerais, e vai fazer 3 anos que eu tenho me dedicado ao estudo do judaísmo, da tradição judaica, mais focado também na questão da mística, do hassidismo. Tenho um contato aqui em Minas com a Congregação Mineira Israelita, aqui do Rabino Leonardo Alanati, onde eu já fiz alguns cursos com ele, presenciais e cursos de Cabala também online. Então, o judaísmo, para mim, é uma fonte de vida, e sempre eu agradeço a oportunidade, quero parabenizar o professor Talema, é o coordenador também, né, o Carlos. Obrigado, eu fico muito honrado em fazer parte do estudo com vocês, muito me alegra estar aqui. Obrigado a todos. Denis, obrigado. A gente também agradece pela tua participação. Passo a palavra para Marlise Kretschmann. Marlise Kretschmann, eu fui apresentada a Cibra pelo Carlos e a Débora, e, por enquanto, a gente está namorando, assim, né? Então, acho que vai ficar
A ideia é que fique um namoro firme, né? E que possa continuar por muito tempo isso. Ok. Obrigado, Marlise. Nihad, por favor. Bom, meu nome é Nihad, faz mais ou menos 18 anos que eu visitei pela última vez a Cibra, tive o imenso prazer de conhecer Gershon e a comunidade. 18 anos, faz um tempinho já. Estou aqui em Montreal, frequento a comunidade Chabad, aqui em Montreal, e também visito a Sinagoga Portuguesa de Montreal, aqui no Canadá, que foi a primeira sinagoga do Canadá. Obrigado, Abraço Nihad. aí. Queria aproveitar, né, para apresentar o Nihad para vocês. Eu e o Nihad estamos fazendo o novo site da Cibra. No cibra.org já está em construção. Não sei, ainda não tem previsão de conclusão, mas mais um pouquinho a gente já vai ter, vão começar a solicitar materiais, né, para colocar no site, né, materiais que o Rabino Gershon tem, que ele já prometeu para nós, e a gente vai ter um site melhor do que tinha antes. Por favor, Jorge Miguel. Abrir o microfone. Oi, abri. Obrigado, Jorge. Bom, eu acho que, em termos de sócio antigo, a Grete me ganha, mas talvez depois da Grete. Eu fui já presidente da Cibra por 2 períodos, agora estou no conselho da Cibra. E eu queria cumprimentar o Thalema, brilhante como sempre. Thalema, hoje não teve música, mas brilhante como sempre. Obrigado. Obrigado, Jorge. Vitor, por favor. Sou o Vitor, eu sou, né, meio estrangeiro aí, eu estou no Paraná. Eu sou de Francisco Beltrão, mas fora da pandemia eu moro em Maringá. Inclusive eu quero entrar em contato com a Associação Norte Paranaense lá e me aproximar. Ok. Pode falar. Em alguns anos espero estar em Porto Alegre, se tudo der certo. Que ótimo. Seja bem-vindo, Vitor. Por favor, Diva Rosenberg. Rosenberg. Está indo bem. Então, a gente está te escutando, Diva. Está escutando? Sim, escutando bem, né? De qual comunidade que tu é, qual a tua cidade? Eu sou de Porto Alegre e eu faço parte do grupo de cinema da Cibra, e recentemente é que eu comecei a participar das atividades da Cibra, e questão de 1 mês ou 2 é que eu me associei. Então, espero fazer parte de mais atividades. Que ótimo. Seja bem-vinda também. Obrigada. Jane Beatriz, por favor. Tem que tirar o microfone, isso. Ok. Boa noite. Boa noite. Eu também entrei há pouco tempo. Já era, na minha juventude, frequentadora da Cibra, depois não tive a oportunidade, continuei, mas agora retornei e estou muito satisfeita de participar das atividades. Ok, muito obrigado, Jane, bem-vinda. A Leia Heinenberg está nos ouvindo? Leia? Oi, Leia. Precisa abrir o microfone. O teu microfone está fechado ainda, Leia. Agora deu, pode falar. Oi, pessoal.
podem imaginar que eu sou esposa do Jorge Miguel, já participo da Cibra há muitos anos e estou muito contente de poder me envolver com a parte cultural, que eu sempre tive muito interesse, sempre gostei de estudar judaísmo, e estou achando muito legal. O Thalema me surpreendeu, conheço o Thalema há muitos anos, mas essa parte é um pouco nova para mim, mas parabéns, Thalema, e parabéns à Cibra e o Carlos por essa iniciativa e todo o Departamento Cultural. Um abração para todos. Okay. Obrigado. Mário, consegue nos ouvir, Mário? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Mário, por favor. Beleza. Lamento não poder vocês me verem, mas eu consigo felizmente ver vocês. É um prazer. Eu estou aqui em Campinas já desde 96. No tempo pré-pandemia, de vez em quando eu ia a Porto Alegre e no Kabbalat Shabbat fazia parte a parte melhor da minha estadia, inclusive aulas com o meu amigo, professor Thalema, né? Como ele lembrou, nós somos Hadrei Madrich do Machon LeMadrichei Chutz Laaretz. Bom, só para encurtar, eu me considero sócio da Cibra, apesar de não ser ativo, intraútero, já do tempo intraútero, que é quando a minha mãe me levava, e depois disso, em toda a continuidade, com a Hazit. E é um prazer ouvir vocês, Gershon, que me toca muito, a mim e a minha esposa, Lúcia. Um abraço para todos vocês e parabéns pela aula, Thalema, e pretendemos continuar participando. Ok, valeu. Obrigado, Mário. Elisa, por favor. Elisa Tessler. Oi. Alô, Elisa? Bom, então eu passo a palavra para Débora Gleiser. Boa noite, eu sou a Débora, sou da Cibra. Eu, nessa gestão, sou coordenadora do Departamento de Cultura e Relacionamento com a Comunidade. Eu vou pedir licença, Carlos, para fazer uma pequena propaganda, posso? Pode, não só a gente pode, tem que aproveitar. Como deve. A gente tem que aproveitar todos os momentos que tem pessoas da Cibra junto para falar. Eu e a Kate somos coordenadoras dessa comissão, a Kate na 1, e a gente está coordenando algumas coisas que eu não vou falar tudo para não embolar o meio de campo, mas eu vou falar que agora, em agosto, vai começar uma coisa que a gente chama grupo de música. Vai ser coordenado pelo nosso maestro Francis Padilha. Vai ser, talvez, junto com o Kabbalat Shabbat, a primeira experiência presencial. Só tem 2 requisitos para participar desse grupo: querer se divertir, querer cantar, querer ficar com os amigos e ter momentos de muita alegria e ter as 2 doses da vacina, né? Vai ter um lugar amplo, com espaço, e acho que vai ser uma coisa muito boa para todo mundo da Cibra. A ideia é começar no dia 13 de agosto, sexta é o horário que o Francis pode, né, porque ele está em outras atividades em Gramado. Vai ser todas as sextas às 16 horas, das 16 às 17h30. As inscrições estão abertas na Secretaria da Cibra, pelo WhatsApp. Se o Gershon me permitir, eu vou lá sexta-feira falar sobre isso. E estou com uma esperança, uma coisa muito boa, que eu acho que esse grupo vai ser muito, muito rico, muito afetivo. Obrigado, Débora.
Então, pessoal, a gente ainda tem 15 minutos, né, para fazer um terceiro tempo. Eu sei que todos querem fazer comentários e fazer perguntas, mas então, por uma questão de ordem, eu gostaria que quem quisesse... Elisa, tu está ouvindo? Desculpa te interromper, cara. Elisa, tu está ouvindo? Estou ouvindo, sim, estava com o meu microfone fechado. Oi, Elisa. A gente queria que tu te apresentasse, falar o teu nome, qual é a tua comunidade, qual a tua cidade. Então, eu sou Elisa Tessler, minha comunidade é a Cibra, já faz alguns anos que eu frequento. Gosto muito e quero parabenizar vocês nessa iniciativa cultural tão importante. Sou de Porto Alegre. Ok, eu não lembro se eu chamei o Vitor, mas eu acho que chamei, né, Vitor? Chamei. Chamou. Chamei, né? Então tá. Pessoal, então, a gente tem ainda 14 minutos, né? Então, para a gente fazer as perguntas e comentários, né, eu queria, assim, para organizar, que cada pessoa que quisesse falar, entra no chat e coloca a palavra sim. E daí eu vejo o nome da pessoa e eu chamo na ordem, ok? Eu consigo visualizar aqui, né, quem quer falar, quem quer perguntar. Quem quer comentar? Quem quer comentar também, né? Só coloca a palavra sim ali que eu vejo o nome da pessoa e já chamo. Então, ok. Nicole, por favor. Só uma questão, Carlos. Esse material da apresentação do professor Thalema, vocês vão disponibilizar? Sim, primeiro a gente, o material do Thalema ele vai disponibilizar, né? Essa é a primeira aula, ele vai dar mais 3, e a gente está gravando as aulas também, nós vamos disponibilizar as gravações também. Ah, tá. Via WhatsApp ou no... Por Não, onde? a gente vai colocar no YouTube da Cibra. Ah, tá. Tá ok, então. Seria isso. Obrigada. E no Facebook também. Tá bom. Okay? Bela, por favor. Eu parabenizo o professor Thalema e de toda a narrativa, acho que muito importante que uma das características dos profetas é que da responsabilidade que todos nós temos de nos esforçarmos para melhorar. Então, para nos fazermos melhores. E isso a gente sabe que é uma missão muito árdua, porque é uma tarefa, como a gente sempre comenta, já comentou várias vezes com o Rabino Gershon nas suas aulas, aos sábados, que realmente é uma tarefa individual e intransferível, que a gente, só mesmo nós, por vontade própria e garra, é que a gente tem que buscar essa melhoria espiritual, essa melhoria de caráter, essa melhoria de sermos melhores e mais fraternos uns com os outros. Obrigada. Obrigado, Bela. Fico aguardando, então, a próxima inscrição, senão eu mesmo vou me inscrever. Denis, por favor. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Queria parabenizar, reiterar meus parabéns aqui ao professor Thalema por uma excelente palestra. Eu saio daqui muito mais enriquecido do que cheguei, né? O nosso momento de meditação ali, inspirado no Rabino Aryeh Kaplan, né? Suas obras são muito enriquecedoras quanto à meditação judaica. E gostaria de comentar um pouco, né, que eu ouvi um pouquinho do professor Thalema, essa questão do imitatio Dei, né, a imitação dos atos do Eterno, e penso que ainda mais no momento que nós nos encontramos, né, um contexto sombrio, um contexto de muita indiferença com o outro, né, quase uma agressão à vida do outro, uma indiferença muito grande, e o judaísmo muito vivo,
né? É um judaísmo da praxis, o judaísmo que ilumina e transforma a vida das pessoas, daquele que busca a orientação à luz da Torá. Então, eu queria que o professor Thalema falasse um pouquinho sobre isso, né, contextualizando, então, com os ensinamentos dos profetas, mesmo que uma palavrinha, não quero tomar muito tempo, mas só comentasse um pouquinho só do Imitatio Dei, nesses tempos que nós estamos dizendo, né, a importância disso. Obrigado. Obrigado, Denis. Legal, Denis, que bom que tu está aqui conosco. Então, pessoal, o Imitatio Dei é um dos fundamentos básicos do judaísmo, porque Deus, o Criador do universo, o Criador da natureza, criou tudo e viu que era bom. Viu que era bom. Deus, portanto, ele é um personagem, um arquétipo do bem. E na medida que nós usamos esse ideal do bem para nós mesmos, como disse a Bela muito bem, ir nos aperfeiçoando, ir nos corrigindo, fortalecendo não só, fortalecendo principalmente os nossos lados mais positivos, certamente nos tornaremos pessoas melhores. E é muito importante esse Imitatio Dei, porque a frase mais importante de toda a Bíblia está em Gênesis, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Portanto, nós somos da mesma natureza de Deus. A natureza humana é divina. Então, na medida que nós temos esse ideal, esse princípio dentro de nós, isso serve de motivação para que a gente se transforme, se torne cada vez melhor. Isso que significa Imitatio Dei, imitar a Deus. E ser um ser criativo, né? Porque Deus é o Criador. Que ótimo, Thalema. Thalema, vou me inscrever, então, para fazer uma pergunta, né? A gente sabe que dos nossos profetas, né? Um era Moisés e os outros eram os outros. Moisés falava direto com Deus, outros indiretamente. Eu queria que tu comentasse. A experiência profética começa com Moisés e serve de protótipo para os outros profetas seguirem esse exemplo de Moisés, que o Deus de Moisés é um Deus que liberta, Deus que libertou da escravidão. Então, é muito importante esse exemplo de Moisés, né? Moisés é o maior de todos os profetas, como está escrito nas nossas rezas. E esse exemplo inspirador do Moisés serviu posteriormente para os outros profetas, porque Moisés é 1300 antes da Era Comum, né? E os profetas, a gente viu, começou com Amós em 760 antes da Era Comum, mas eles já tinham a Torá e já tinham esses escritos que serviam de inspiração para eles seguirem o exemplo de Moisés e ter essa comunhão com Deus, ser capaz de conversar com Deus, ser capaz de chamar Deus de tu, porque a reza mais importante do judaísmo é Baruch atah, bendito sejas tu. Então, tu, Baruch atah, é tu, né? Criar esse vínculo, criar essa ligação, que é uma ligação que só nos fortalece. Isso lembra muito Martin Buber, né, Thalema? O livro mesmo. dele, Eu e Tu. Eu e Isso Tu. mesmo. Isso aí o Thalema vai falar, tenho certeza. Hoje nós já estamos encerrando. Como não tem mais inscrições, desejo que o nosso estudo de hoje tenha realmente feito a diferença na vida de cada um de nós, que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha nossas vidas e a dos nossos queridos. Agradecemos ao nosso Deus e Deus de nossos patriarcas e matriarcas por ter nos preparado para colocarmos em prática o que foi bom de tudo
o que aprendemos. Agradecemos também por Deus ter nos enviado tantas bênçãos pelas nossas ações. Amém. Para a gente concluir, eu gostaria de compartilhar aqui a tela com vocês com um videozinho de 5 minutos que eu gosto muito. Tá? Só um segundinho, já vou compartilhar. Não entra, Carlos, enquanto não entra, eu só vou explicar um pouquinho por que eu fiz aquele relaxamento da nuvem branca. Porque quem conduzia o povo durante o dia no deserto era uma nuvem branca. Então, na medida que a gente consegue ficar tão leve, vivenciar ser uma nuvem branca, nós estamos entrando numa união mística com Deus. Eu não sei se vocês conseguiram se sentir tão leve quanto uma nuvem branca. Quem conseguiu, faz um positivo aí com o dedo. Eu consegui. Viu que legal? Então, essa união, isso que é a união mística, é tu conseguir te identificar tanto com algo que te transforma naquilo. E a nuvem branca era Deus conduzindo o povo judeu no deserto para a experiência mais importante, que é a experiência da libertação dos escravos. Eu já consegui deixar o vídeo aqui. Posso botar? Pode. Vou botar agora. Desculpa a demora aqui, fiquei meio desajeitado. Carlos, não está passando bem o som. Carlos. Isso aqui é aquele Tikkun Gershon, canta, conhece essa letra direito? Canta, a gente canta junto contigo. Vai ter o delay do Zoom. Mas eu queria mais uma vez te parabenizar, sim, me desculpar que não consegui entrar exatamente no início, mas consegui pegar o final. E agradecer não só por este espaço de cultura que tu estás trazendo, Thalema, junto com Carlos, também o tempero que tu colocas no nosso Shabbat. Tempero, falo, sim, o ritmo que tu dá também à nossa liturgia, que nos ajuda a elevarmos e a encontrar aquela nuvem também durante o nosso Shabbat. Assim que
Muito obrigado. Quando tu pensava na nuvem, eu estava pensando também que quando a arca pousava, não tinha nuvem de noite, tinha fogo. Então também temos que achar o fogo e sentir-nos ali quentinhos, sim, próximos do fogo, que nos proteja, mas que não nos queime o fogo. Tá? Encontrar o equilíbrio e ser merecedores, achar aquela nuvem. Acho que somos parte de uma geração que está precisando encontrar a nuvem. Por enquanto temos que achar a vacina, mas depois a nuvem. Ok, pessoal, então a gente encerra e quarta-feira próxima, a gente vai estar aí na próxima quarta-feira, dia 14, às 20 horas de novo, né? Continuando, então, com o Moré Thalema, mais 3 aulas, e depois vai vir um novo Moré ou uma nova Morá que a gente não definiu ainda, tá, pessoal? Ok, até quarta, então. Até. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos.